A dica de hoje para curar o seu coração é chore até não aguentar mais. Ou como eles dizem em inglês, cry until you dry. Chore até você se sentir seca. Esse é mais um vídeo para o meu canal do YouTube. Eu sou Lisandra Zanutto, psicóloga e fundadora de um programa que se chama Separei e Agora. Isso mesmo, separei. E agora o que eu faço para curar minhas feridas, para curar o meu coração, para recomeçar a minha vida, para reconstruir uma nova família? O que eu faço? Se você está passando por uma separação, se você está passando por um fim de um relacionamento doloroso, eu te convido a assistir essa dica e assinar o meu canal do YouTube, Lisandra Zanutto. Vai lá no YouTube, coloca o meu nome que você vai achar. Lá dentro você vai encontrar algumas playlists e uma delas é uma playlist que se chama 19 dicas para curar o seu coração. Esse vídeo é a dica número 8. A dica número 8 é chore até não aguentar mais. Nossa, Lisandra, mas como assim chore? Acontece que os cientistas descobriram que as pessoas que choram são mais saudáveis. Quando a gente chora, a gente, além de eliminar toxinas do nosso corpo, nós aliviamos a nossa tensão emocional. O choro, ele é tão importante que quimicamente, quando analisado, o choro da tristeza, ele é quimicamente diferente do choro da alegria. Olha só que sutileza. Então quer dizer que quando você chora, você elimina toxinas diferentes de quando você chora de alegria. Uns outros fatos interessantes com relação ao choro, em 1981 saiu uma pesquisa, American Journal of Public Health, falando o seguinte, que os homens viúvos, ou seja, os homens que perdem a mulher, a esposa, morrem mais na sequência, mais rápido, ou seja, logo que a esposa morre, eles morrem na sequência do que as mulheres que ficam viúvas. E isso por quê? Porque eles têm dificuldade, os homens culturalmente, têm dificuldade em expressar as emoções. Ou seja, o homem quando fica viúvo, ele não chora, porque chorar para o homem e para a nossa sociedade é um sinal de fraqueza, muitas vezes. E sim, existem pessoas que têm dificuldade em chorar. Eu lembro de um amigo meu, na adolescência, ele perdeu a mãe. E o choque foi tão grande, que ele não conseguiu chorar. E mesmo depois de anos que ele tinha perdido a mãe, ele ainda não tinha conseguido chorar. O que acontece? Acontece que às vezes a dor e o sofrimento, ela é tão grande, ela chega tão brutalmente na nossa vida que o nosso sistema psicológico desenvolve um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa pode ser uma resistência, pode ser o fato de você não querer lidar com aquela dor naquele momento, né? Então você simplesmente coloca aquilo num outro compartimento dentro do seu inconsciente, você deixa fechadinho lá e continua tocando a tua vida. E você lidar com aquela emoção naquele momento, por que o seu organismo faz isso e a gente chama de um mecanismo de defesa? Porque é uma maneira que o teu psicológico encontra para se defender de uma dor que pode ser tão profunda e tão forte que você não dá conta de lidar, você acredita que não dá conta de lidar. É claro que esse é um processo inconsciente, você não faz uma escolha. Às vezes sim, né? Às vezes você fala, não vou lidar, vou tocar minha vida, mas ainda assim você não tem consciência a longo prazo dos danos que isso pode causar no teu sistema psicológico, no teu sistema emocional. Porque toda vez que você simplesmente não encara um sofrimento, você não lida com uma situação, não é que ela deixa de existir, ela existe, mas é como se você enterrasse ela em algum lugar aí dentro de você, do teu inconsciente, né? Mas uma hora, mais tarde, isso vai vir à tona. E como que isso vai vir à tona? Com alguns sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, sintomas emocionais ou ainda na forma de uma doenças psicossomáticas, porque é como se você fechasse primeiro em algum compartimento aí dentro de você e não quisesse mexer, mas isso está lá, isso não foi ainda trabalhado, né? Ou você simplesmente bloqueia a saída dessa emoção, a saída desse impulso, né? Então, as pessoas que choram, elas são mais saudáveis. Tem um ditado em inglês que fala o seguinte, what you can feel, you can heal. O que você pode sentir, você pode curar. Esse ditado faz muito sentido, né? Porque se você consegue sentir, se você se permite sentir, se você não resiste àquele sofrimento, você sente, você toma consciência, você acolhe o teu sentimento, a tua emoção e ao longo do tempo, com paciência e olhando para aquilo com muito cuidado, você consegue curar. Agora, se você resiste, se você ignora, se você não aceita lidar com aquilo naquele momento,
enfim, por medo, ou porque você acha que não, que eu sou mais forte que tudo, eu não preciso lidar com isso, eu não vou sentir, ou eu não tenho, sabe, assim, quando você passa por cima, tipo, por exemplo, o que acontece muitas vezes é que você acaba um relacionamento e se você toma um pé na bunda ou foi rejeitado, em vez de você curar as suas feridas, fazer um processo de cura apropriado, você simplesmente já cai na balada, já começa a sair com um monte de gente, já se envolve com um monte de gente para fugir de enfrentar ou de viver aquela dor, né? Porque você acha que é besteira, imagina, sofrer não é coisa para mim. Só que a coisa não funciona bem assim internamente. Eu vou te falar o que funciona muito bem comigo. Eu sou uma chorona. Eu choro muito desde criança, assim, eu sou considerada na minha família, eu era uma criança chorona e eu sou uma adulta chorona, né? Então, vou te dar dicas de como chorar. Essa é boa, dicas de como chorar. Por que dicas de como chorar? Tem gente que reprime tanto a emoção, reprime tanto o choro, que passa anos sem chorar. E simplesmente não consegue mais chorar. Então, se você tem dificuldade de chorar, porque você é uma pessoa muito dura, que resiste muito a deixar fluir as emoções, aconselho você, e você sente que você está com uma pressão emocional muito forte, né? Que você está assim a ponto de explodir, eu recomendo sim, tire um tempo e faça a terapia do choro. O que é a terapia do choro? Sabe um dia que você pode tirar e ficar sozinho, que você pode ligar uma música que te emocione. Eu gosto muito de ir pro chuveiro e chorar no chuveiro, assim, quando eu tô muito, muito, muito tensa, quando eu tô com uma pressão emocional muito grande interna, quando eu tô muito angustiada, quando eu tô muito triste, eu ligo o chuveiro, apago as luzes do banheiro e choro, choro, choro e deixo a água escorrer e sempre mentalizo que aquela água tá limpando toda essa energia pesada, tá levando a minha tristeza, meus problemas, tudo pelo ralo e aquilo tá saindo do meu corpo. E o que eu posso te falar que o resultado disso é que eu sempre saio me sentindo muito mais leve, né? Você já passou por uma situação assim, onde você chorou muito, 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 assim, aliviou e chorou muito, às vezes por horas, assim, sem parar. E aí, quando você parou de chorar, você se sentiu muito mais aliviada, como se você tivesse tirado um peso de cima de você. Você já fez isso? Porque realmente o choro, ele proporciona isso. Ele proporciona um alívio da tensão emocional. E não tem nada de errado em chorar. Nada, nada mesmo. Uns dias atrás, eu vinha numa pegada de trabalho muito intensa, né? E o meu trabalho é um trabalho onde eu envolve uma carga emocional muito pesada. Lidar com pessoas que estão passando por um processo de separação são pessoas que estão em sofrimento, são pessoas que estão lidando, às vezes, com o momento mais difícil da vida delas. E, consequentemente, eu não consigo simplesmente passar por isso imparcial, sem me envolver, né? E algumas semanas atrás eu acordei num domingo, assim, muito debilitada, assim, mas muito, 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 com muita vontade de chorar. Eu vou falar uma coisa pra você, eu chorei quase 4 horas sem parar. E aí duas amigas minhas me ligaram e aí perguntando se precisava de ajuda, o que estava acontecendo, se tinha algum problema. Eu falei, não tem problema nenhum, eu só quero ficar aqui quietinha, chorando, me deixa, né? E tá tudo bem, e eu chorei aquele tempo todo, que foi quase a manhã inteira, sabe? E depois saí, tomei um banho, fiz um chá gostoso, quentinho, me acolhi, me cuidei, porque às vezes é isso que você precisa, cuidar de você, acolher essa emoção, sabe? E permitir que o choro venha e que você consiga aliviar essa pressão, tá? Pode parecer uma dica meio esdrúxula, né? Mas esse é um passo muito importante para você curar o teu coração, para você curar as tuas feridas, para você equilibrar as tuas emoções. Chorar faz parte do processo de cura, faz parte do processo onde você vai aliviar a tua tensão emocional. Então essa é a dica de hoje. Me conta depois, me conta aqui nos comentários como que é essa relação com o choro, né? Eu tenho amigas que têm muita dificuldade de chorar, e amigos que têm muita, eu tenho outras que têm mais facilidade de chorar, tem gente que tem problema, tem gente que acha que chorar é demonstrar fraqueza e não de jeito nenhum admite chorar. Eu tenho uma outra amiga que um tempo atrás ficou arrasada porque no meio de uma reunião de trabalho ela chorou e para ela foi o fim. Ela
ela ficou extremamente incomodada com o fato de ela ter demonstrado tanta fragilidade no ambiente de trabalho dela, né? Então, o choro também tem a ver com a crença de cada um no que o choro representa, né? Então, conta pra mim aqui nos comentários o que o choro representa pra você, se você tem facilidade de chorar, se você se sente bem quando você chora, ou se você bloqueia o seu choro, ou se você nunca chorou. Você conhece alguém que nunca chorou? Se você conhece alguém que nunca chorou, me conta aqui nos comentários. Eu digo na fase adulta, porque quando criança é quase impossível você nunca ter chorado. Mas alguém que na fase adulta, em sã consciência, nunca tenha chorado, eu não conheço, não consigo lembrar de nenhuma pessoa. Mas enfim, se você gostou, dá um joinha nesse vídeo, deixe seu comentário e a gente se vê amanhã na próxima dica. Um beijo, tchau, tchau.